Amém. As crianças já foram, né? Pode se sentar, irmão. Prazer estar aqui com vocês novamente para compartilhar a palavra de Deus. Desde que a gente falou na escola bíblica dominical sobre a última Páscoa de Jesus, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, eu fiquei com vontade de explorar com vocês esse assunto com um pouco mais de calma. E exatamente esse será o assunto da nossa manhã, a mesa do Senhor, também chamada de Eucaristia, que significa ação de graças, ou mais conhecida no nosso meio como Santa Ceia. A ceia, meus irmãos, é um dos ritos sagrados que foram instituídos por Jesus e que servem como sinais da graça de Deus. São chamados sacramentos. É um ato visível, um ato palpável que atende, que atinge os nossos sentidos, mas que nos transmitem uma realidade espiritual que é invisível, porém profunda. Então o texto da nossa meditação será não nos evangelhos que nós já lemos aqui na escola dominical, mas na carta aos Coríntios, carta de 1 Coríntios, capítulo 11, e a gente vai ler do versículo 17 até o versículo 34. Esse aqui é o relato mais antigo da Santa Ceia, o relato segundo as palavras de Paulo, que rememora o ensino de Jesus. Então, diz assim, versículo 17, 1 Coríntios 11, 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que hajam partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde possam comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quantas demais coisas eu os ordenarei quando for aí. Vamos orar. Senhor, nós pedimos, por misericórdia de nós, que o Senhor nos revele a Tua santa palavra, aquela que é capaz de transformar a vida do homem. Pai, eu te peço que o Senhor fale através de mim, não as minhas, mas as Tuas palavras, Senhor. Eu não tenho nada para oferecer a ninguém, Pai, mas só o Senhor tem as palavras de vida. Por favor, Senhor, nos ilumina para que entendamos esse texto e que a gente aplique ele à nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos,
Logo após o apóstolo Paulo ter fundado a igreja na cidade de Corinto, surgiram diversos problemas. E reagindo a esses problemas, naquela comunidade, Paulo escreveu 4 cartas, das quais 2 foram preservadas até hoje e fazem parte do cânon do Novo Testamento. São as cartas de 1ª e de 2ª Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, carta do qual lemos esse pequeno trecho há pouco, ela foi escrita para tratar com problemas gravíssimos naquela comunidade, que eram relacionadas a diversas questões, e dentre elas, a ceia do Senhor. E para que a gente entenda um pouco mais sobre o que Paulo falou a respeito da ceia aqui, nessa passagem, é necessário que a gente entenda um pouco do contexto relativo a essas questões. Quando a gente ceia, habitualmente, ingerimos um pequeno pedaço de pão e engolimos um golinho de vinho ou de suco de uva. Os elementos estão aqui, a gente vai cear logo mais e vocês podem vê-los. Uma pequena porçãozinha de pão e uma pequena porção de vinho ou de suco de uva. Mas, nos tempos dos apóstolos, não era assim. Nos primeiros anos da igreja, a ceia do Senhor, ela era celebrada dentro de uma refeição maior, chamada festa ágape, ou festa do amor, ou também chamada na carta de Judas, de festa de fraternidade. Os cristãos, eles se reuniam na primeiro dia da semana, em um lugar amplo, espaçoso, que cabia toda a igreja, as pequenos grupos que se reuniam nas casas ali espalhados pela cidade, e as pessoas levavam ali suas comidas e celebravam uma grande festa. Então, a festa do amor, ou a festa da fraternidade, era um banquete com uma refeição completa. E essa festa, ela servia ao propósito de reforçar a comunhão que a igreja tinha uns com os outros, e principalmente a união da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Mas era no decorrer da festa, durante a celebração, é que os líderes da igreja, eles partiam o pão e distribuíam, eles passavam vinho, recitavam as palavras de Jesus e então celebravam a ceia. Então a ceia, ela era um ritual dentro de uma festa, assim também como a primeira ceia que foi instituída por Jesus, foi um ritual dentro de uma festa, da festa da Páscoa. O problema relativo a essa festa é que o seu propósito ele foi subvertido naquela comunidade de Coríntios. O momento da festa não era um momento de união ou de comunhão entre os membros, mas o momento da festa se tornou um momento de promoção de divisões, como a gente leu aqui no versículo 19 do capítulo 11. Havia divisões naquela igreja por muitos motivos. E no início da carta de Paulo, lá nos primeiros capítulos, ele fala que essa igreja estava dividida em 4 grupos. E essa divisão era relacionada ao apoio a diferentes líderes da igreja. Alguns crentes dentro da comunidade de Corinto seguiam a Pedro, outros a Paulo, outros a Apolo e outros a Jesus. Os que reconheciam a autoridade de Pedro negavam a autoridade de Paulo e de Apolo. Os que reconheciam a autoridade de Apolo negavam a autoridade de Pedro e de Paulo. E os que reconheciam a autoridade de Paulo negavam a autoridade de Apolo ou de Pedro. E havia aqueles que reconheciam a autoridade de Jesus, que por incrível que pareça, se não eram piores, também não eram melhores do que os demais, porque esse último grupo, de forma arrogante, não reconhecia a autoridade de nenhum homem. Eles não reconheciam a autoridade de Paulo, de Apolo, de Pedro, dos apóstolos que foram ungidos e enviados por Jesus, mas eles, numa pretensa e falsa espiritualidade, afirmavam que só reconheciam a autoridade
de Jesus Cristo. Não se submetiam a homem nenhum. Então há um problema muito sério nessa igreja. Ela era fraturada, dividida por opiniões diferentes a respeito de líderes que deveriam ser unanimemente aceitos na comunidade. E além dessa questão, a igreja de Corinto se dividia por questões doutrinárias ou teológicas, questões que eram relacionadas a opiniões sobre casamento, sobre a comida sacrificada a ídolos, sobre ressurreição dos mortos. E além das questões teológicas, a igreja era dividida também por questões socioeconômicas. A igreja era estratificada socialmente. Paulo nos conta que na ceia do Senhor, os ricos comiam e bebiam demais, enquanto que ficavam até bêbados, e os pobres eles ficavam com fome. Essa era uma festa que enchia a barriga de uns e deixava a barriga de outros roncando. No mundo antigo, gente, aquele contexto romano, as festas seculares mesmo, de forma geral, elas eram celebradas em salões amplos, espaçosos, geralmente na casa de pessoas ricas, né, que têm mais espaço. E elas continham mesas baixas, habitualmente em formato de U. Como nós vimos aqui quando estudamos a Santa Ceia de Jesus, aquela mesa baixa que as pessoas elas se reclinavam, sentadas, reclinavam no próprio braço, né, apoiadas no braço, ou então apoiadas em almofadas. E nessas festas, os convidados mais importantes, normalmente as pessoas ricas, eles tinham o privilégio de se assentarem ao redor da mesa. Esses eram os assentos VIPs, os camarotes da antiguidade. E aqueles que eram um pouco menos importantes, eles ficavam em pé, ao redor da mesa. E os menos importantes ainda, aqueles que não tinham muito valor, eles ficavam no espaço que sobrava, muitas vezes até incômodos, adjacentes ao salão principal. A quantidade de comida e a qualidade de comida distribuída para esses grupos frequentemente era desigual. Os convidados de honra, assentados à mesa, eles recebiam as melhores porções de comida e de bebida, enquanto que aqueles que estavam de pé recebiam aquilo que sobrava, se sobrasse algo. Então há relatos de vinhos de qualidade diferente sendo distribuída para os convidados importantes, vinho bom para aqueles que estavam assentados à mesa e vinho ruim ou barato para aqueles que estavam em pé ao redor. Isso era o que acontecia nas festas seculares no mundo romano. E muitos estudiosos afirmam que essa hierarquia que era presente nas festas seculares, que dividia as pessoas conforme a classe socioeconômica, elas foram importadas para dentro das festas da igreja. E o que nós lemos é justamente que Paulo dá suporte a essa ideia. A igreja, ao celebrar a festa do Senhor, estava promovendo desigualdades, tratando de uma maneira os ricos e de outra maneira os pobres. Além disso, gente, os ricos, por desfrutarem, em geral, de uma maior liberdade, eles, em geral, podiam chegar cedo na celebração da festa, enquanto que os pobres ou os escravos eram obrigados a trabalhar por uma longa jornada até tarde, e só conseguiam chegar posteriormente a essas festas. Quem chegava cedo na festa, os ricos, não esperava os outros, mas consumia de forma egoísta da comida que havia na mesa, da abundância de comida que naquele momento havia. Enquanto que os que chegavam depois, os mais favorecidos, pobres, escravos, eles comiam o que sobrava quando sobrava algo. Então, o cenário aqui
deixa claro que os ricos comiam mais comida e que eles comiam comida melhor, comiam demasiadamente, enquanto que os pobres eles comiam menos comida e passavam fome. Nas palavras de Paulo, a igreja estava envergonhando aqueles que nada têm. O que faltava naquela igreja de domínio próprio, de moderação, sobrava de glotonaria, de embriaguez. Imagine isso, uma celebração da igreja, à mesa do Senhor, repleta de pessoas egoístas, pecadoras, que estavam ali perpetuando seus vícios. Então a comunhão do Senhor, a Santa Ceia, se tornou um lugar para a promoção de desigualdades e não de unidade. E Paulo então introduz esse assunto. As primeiras palavras que nós lemos, ele disse: nisto eu não posso elogiá-los, porque vocês não se reúnem para melhor, senão para pior. Por incrível que pareça, meus irmãos, há casos em que há o tamanho desvio no culto ao Senhor, que seria melhor para Deus que não houvesse culto. A gente viu isso algumas semanas, quando eu falei aqui com vocês sobre a comunidade profética, e lemos o primeiro capítulo de Isaías. Deus disse que já não aguentava mais sofrer, que não podia mais suportar o ajuntamento do povo e a celebração das festas solenes. Os homens viram isso também semana passada, quando o Jairinho expôs o texto de Malaquias, em que Deus falou: eu não tenho prazer em vocês e eu não aceitarei a oferta de vocês. E nós vimos isso agora também, na carta de 1 Corinto, Paulo dizendo que a igreja estava se juntando para pior. Essas histórias nos ensinam, meus irmãos, que o culto a Deus nem sempre promove o bem. Infelizmente, o culto a Deus nem sempre honra e agrada a Deus. E que Deus prefere que a igreja não se reúna, do que a igreja se reúna para praticar atos pecaminosos, para praticar rituais externos, como nós vimos em Malaquias ou em Isaías, para promover desigualdades, como Paulo fala aqui em 1 Corinto. Era melhor para os membros daquela igreja, da igreja de 1 Corinto, que eles não se reunissem para celebrar a ceia do Senhor. Nós, eu e vocês que estão me ouvindo aqui, vocês podem ter vindo, nós podemos ter vindo para a igreja com a mesma disposição mental desse povo de Isaías, ou do povo dos tempos de Malaquias, ou até com a mesma disposição mental dessa igreja de Corinto. Talvez alguns se reúnam, não para melhor, mas para pior, para promover desigualdades, para praticar religiosidade vazia, para oferecer ao Senhor algo que não lhe custa. Hoje eu queria convidar vocês a um autoexame. A ceia do Senhor é um momento propício para que o homem examine a si mesmo. Paulo afirma que a igreja de Corinto estava participando da ceia de forma indignamente. E ele diz que por causa dessa prática indigna, eles se tornaram réu do corpo e réu do sangue do Senhor. O sangue e o corpo que foram vertidos e derramados na cruz para o perdão dos pecados, agora era a prova documental contra a igreja. Eles estavam em litígio contra o próprio Deus. E Paulo prossegue dizendo que Deus julgou aquela comunidade, trazendo fraqueza, enfermidade e morte. Então a pergunta que nós devemos fazer, se não queremos entrar em litígio com Deus, a participar de um ritual que Ele ordena que a gente celebre, é: o que significa participar indignamente da ceia, para que a gente não participe indignamente da ceia. Participar indignamente da ceia seria participar em pecado? Não. É evidente que não. Participar indignamente não pode ser participar sem pecado, nem pode também ser participar da ceia sem ser digno da ceia, porque essas coisas, elas envolvem
englobam todos nós. Nós todos temos pecado e nós todos somos indignos do sangue de Jesus, da carne de Jesus, do sacrifício de Jesus. A ceia, ela é justamente uma prática para aqueles que têm consciência da sua indignidade, têm consciência do fato dos seus pecados e que não merecem o sacrifício de Jesus. Então, o que significa participar indignamente da ceia? Significa participar da ceia de um modo que desonre ou que desgrace o nobre significado da comunhão, o nobre significado da ceia. Significa adulterar o propósito desse gesto que nós faremos logo mais, seja em atos, ou seja, no seu próprio coração. Participar indignamente é transformar a ceia do Senhor em uma coisa que ela não é. E Paulo diz que aquela comunidade, ela estava tão perdida, tão desviada nessas questões, que a celebração da ceia não era ceia coisa nenhuma. Era uma cópia barata da ceia, mas não era ceia. Oração, meus irmãos, segundo a vontade e o coração dos homens, não é oração coisa nenhuma. Louvor, segundo as vontades dos homens, não é louvor coisa nenhuma. Pregação, segundo a vontade do homem, não é pregação coisa nenhuma. O culto, segundo a vontade dos homens, não é culto. É uma cópia barata, mas não é culto. Não é culto a Deus, mas é culto ao homem. O verdadeiro culto ao Senhor só pode ser feito nos próprios termos de Deus. Se você quer cultuar a Deus, você precisa de conhecer os termos da aliança dele, para que a gente cultue ele. Então, cristão nenhum deveria se relacionar com a igreja na medida dos seus gostos. Você não deve ir para a igreja que canta a música que você gosta, ou que prega a palavra que você gosta de ouvir. O culto não é para agradar um homem, o culto é para agradar a Deus. Então as músicas não precisam da sua aprovação. A palavra não é proclamada para a sua satisfação. A Bíblia condena líderes que estão afagando o coração das pessoas. Gente que lá no contexto de Paulo falava o que as pessoas queriam ouvir. Isso não é a palavra de Deus, é outra coisa qualquer. E no versículo 23 que nós lemos, Paulo deixa claro, para que não haja sombra de dúvidas, que a ceia não foi fundada por um homem, ou seja, não vem do coração do homem. Ele diz o seguinte, que ele entregou à igreja aquilo que ele próprio recebeu do Senhor. Eu entreguei o que eu recebi, ele diz. Paulo está ensinando para uma igreja que praticava o culto nos seus próprios termos, que o ensino apostólico, ele era baseado nas palavras de Jesus e não de homem nenhum. A ceia, ela se reveste de valor, porque Jesus é o criador da ceia. Porque Jesus, ele é o anfitrião da ceia. Ele é a autoridade máxima na sua mesa. Porque Jesus, através da ceia, nos chama para um momento de intimidade com ele. Um anfitrião é aquele que manda na casa, é aquele que manda na mesa. Jesus, ele é o Senhor da ceia. E é importantíssimo que você entenda isso para praticar o ato da ceia aqui na igreja. Mas não só isso, é importante que nós entendamos também para que a gente celebre todas as ceias, todas as refeições que comemos na nossa casa. Porque a mesa do Senhor, que nós partilharemos aqui logo mais, ela é um modelo para as mesas das nossas casas. Não se engane, meu irmão. Não existe uma divisão entre sagrado e secular. Tudo é sagrado para o povo de Deus.
Se você quer se sentar na sua casa para uma refeição de almoço, de jantar, com seus familiares, com seus amigos, de maneira apropriada, saiba que... Obrigado, querido. Saiba que você não tem que convidar Jesus para sua mesa, não. Jesus não é convidado em mesas nenhuma. Jesus, ele é sempre o anfitrião da mesa. Jesus, aonde ele está, as coisas acontecem segundo a vontade dele. É ele quem dita os termos das mesas que ele senta. É ele quem dirige os momentos, as falas. Jesus, ele precisa ser o centro da mesa ou ele não está na mesa. Se na mesa da tua casa, Jesus não tem sido o assunto, hoje eu te digo que você tem a responsabilidade de avaliar a si mesmo, de reconhecer o seu erro, de conversar com a tua família e de trazer Jesus para o centro da mesa, onde ele será o anfitrião de tudo. Tudo deve ser sobre Jesus, seja aqui na igreja, na ceia que nós participamos, ou na nossa casa, nas refeições que comemos. Tudo é sobre ele, amém? Recitando aqui a frase do Bruno fala muito isso, né? A gente aprende com nossos amigos. Tudo é sobre Jesus. Também chama atenção que a ceia é um ato muito simples. Quando Jesus institui um memorial da sua morte, ele não cria algo esotérico, algo excêntrico, algo diferentão. Mas Jesus institui uma simples refeição, o pão e o vinho. O James Camp Smith, ele fala assim: com grande frequência, buscamos o Espírito no extraordinário, quando Deus prometeu estar presente no ordinário. Procuramos por Deus no novo e no inusitado, como se sua graça fosse sempre um evento, ao passo que ele prometeu que o seu Espírito estaria fielmente presente nos meios comuns da graça, na palavra e na mesa. Insistimos em buscar a Deus nas novidades, como se a graça estivesse sempre relacionada à próxima melhor coisa. Porém, Jesus nos encorajou a buscar a Deus em uma refeição simples e comum. Então, Deus está presente nas coisas simples, e é por meio desses atos que ele se revela a nós. No simples gesto de ceiarmos aqui, ao ingerir o pão e o vinho, Jesus está em comunhão conosco. Mas essa simplicidade da ceia, ela é muito expressiva, porque nos revela, meus irmãos, que o importante ao cultuarmos ao Senhor não é autenticidade, autoexpressão ou autossatisfação, mas o importante quando cultuamos ao Senhor é obediência e submissão. Numa era que a gente ouve tanto falar sobre autenticidade, em que a autoexpressão ela é considerada como que um valor supremo, a ceia nos lembra que o povo de Deus ele é o povo que se submete e que obedece a Deus. A submissão aos ensinos de Jesus e, consequentemente, aos ensinos dos apóstolos de Jesus é mais importante do que você ser você mesmo, como dizem na linguagem comum. O culto, ele é um ato de submissão. Eu tenho falado isso muito lá no discipulado. O discipulado é um ato de submissão. Não queira você reinventar o culto ao Senhor. Cabe a nós nos submetermos ao culto ao Senhor. Jesus disse então: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois ele repete, falando a respeito do cálice: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Ou seja, 2 vezes, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Jesus ordena que os cristãos celebrem a comunhão, a ceia, com frequência. A gente não tem uma regra sobre isso, não é estabelecido na palavra de Deus com que frequência a gente deve celebrar a ceia. Algumas igrejas celebram a ceia a cada semestre ou a cada trimestre.
A maioria, creio que assim como nós, celebra a ceia uma vez por mês, habitualmente no primeiro domingo do mês. E há igrejas também que celebram a ceia todos os domingos. E não tem problema nenhum com isso. Não há certo nem errado a respeito da frequência. Se vai ser semanalmente, mensalmente, ou o que quer que seja. Mas o importante é que deve ser repetido. É que a ceia, ela deve fazer parte da vida de uma congregação. É um ritual que nós devemos nos submeter. Essa palavra, ritual, é uma palavra que, na atualidade, é associada à frieza, à religiosidade vazia, uma coisa ruim. Mas não há nada de ruim com o ritual. Não tem nada de ruim nisso. Desde que a gente não faça do ritual uma vã repetição. Desde que o ritual envolva o nosso coração, seja praticado num ato de sinceridade, não há nada de ruim no ritual. O ritual, obviamente, que é uma mera aparência, que é algo que não está condizente com o coração do homem, logicamente é algo tóxico, ruim, destrutivo, mas o ritual que é praticado com sinceridade, ele molda os nossos corações, ele nos direciona para as realidades espirituais de Deus. Então, quando nós nos submetemos à ceia, nós nos lembramos que nós devemos nos submeter a rituais. Não espere você ter vontade de orar, ou de ler a Bíblia, ou vontade de jejuar. O que a experiência e a palavra de Deus nos revelam é que nós devemos fazer essas coisas. E então, depois que fizermos, a nossa vontade estará sendo direcionada para Deus. Então, aquele que lê a palavra, que ora a palavra, que jejua e medita na palavra de Deus, esse vai tendo seu coração moldado por essas práticas, pela relação que nós construímos com Deus por meio desses atos. E ali o nosso coração vai sendo direcionado para Deus. Os nossos amores, afetos profundos vão sendo transformados por meio desse ato de se submeter e obedecer a Deus. Então a mesma verdade se aplica à ceia de Jesus. A repetição, o hábito, são coisas que vão reformar o nosso coração, que vão nos direcionar para as verdades de Deus. Então a gente aprendeu até aqui que a ceia, ela é um ato de submissão, e a gente aprendeu que a ceia ela deve ser praticada com regularidade. Faça chuva ou faça sol, a comunidade de Jesus deve se submeter à ceia e praticá-la com regularidade. E no versículo 26, Paulo nos afirma o primeiro ponto central dessa palavra. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, a ceia, ela é uma proclamação, um anúncio da morte de Jesus. Todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. A ceia é uma lembrança e uma proclamação, um anúncio do sacrifício vicário de Jesus, do seu corpo, que assim como o pão foi partido em favor de nós, do seu sangue, que semelhante a um vinho, foi derramado na cruz, por amor a gente. Esse é o propósito da ceia, lembrar os crentes a respeito da centralidade da cruz de Jesus. Se você não guardar mais nada que eu falar, pelo menos guarde isso. A cruz precisa ser o centro da nossa vida. É isso que a ceia nos ensina. Uma vida cruciforme. Um coração voltado em gratidão a Jesus, que proclama que Ele derrame sobre nós os benefícios do seu sacrifício. E Jesus prossegue falando ali que o seu sangue, ele é o sangue da nova aliança. Através do sangue de Jesus foi feita uma nova aliança. Que aliança é essa? Que nova aliança é essa? Qual é a antiga aliança? Essas são perguntas que precisam ser respondidas para que a gente entenda o que Jesus está falando. Para você entender, é necessário que
a gente volte à grande narrativa bíblica, ao drama das Escrituras. É necessário que a gente entenda a história do Evangelho. Não só há uma frase curta que pode ser proclamada, anunciada como Evangelho, mas a toda a história da salvação, o enredo da salvação. E eu sei que vocês aqui já ouviram essa história. Eu mesmo, há pouco tempo atrás, falei sobre isso aqui, em uma palavra de domingo. Eu sei que aqueles que leem a Bíblia seriamente conhecem a grande narrativa da Bíblia, mas eu queria anunciá-las a vocês novamente, porque nós precisamos ouvir falar incontáveis vezes da mensagem do Evangelho. Nós devemos ser o povo que se lembra, nós devemos ser o povo da memória, nós devemos lembrar dos feitos de Deus, dos seus atos salvadores, e nós devemos proclamá-lo a todo tempo. Mas se há uma palavra que tem sido banalizada na atualidade, é essa palavra, Evangelho. O que é Evangelho, gente? Aceite Jesus e vá para o céu? É o que as pessoas falam aí, né? Jesus morreu por você, aceita Jesus e vá para o céu. Pronto, acabou, problema resolvido. Mais uma alma, né, na lista de membros da igreja. Não é isso que é Evangelho. Além de impreciso, essas palavras que são ditas aí, em tantos lugares, elas reduzem o significado do que é o Evangelho de Jesus. Primeiramente, Evangelho não é uma tese. Mas o Evangelho é, antes de tudo, essencialmente, uma narrativa. E a gente já tem um problema inicial com isso, porque nós, ocidentais da modernidade ou da pós-modernidade, a gente dá muito valor à prosa, ao discurso, por exemplo, aos ensinos doutrinários de Paulo, em detrimento das narrativas. O que a gente ignora é que o homem não é meramente aquilo que ele entende. E a nossa identidade, ela é formada não por teses e proposições, mas a nossa identidade, ela é formada por histórias que ouvimos e que contamos, por histórias que vivemos. São essas histórias que marcam a nossa vida. E é por isso que a maior parte da Bíblia é justamente composta por gênero narrativo. É uma história. Quase metade da Bíblia é uma história contada. Enquanto que apenas um quarto, aproximadamente, consiste em discurso, em ensino doutrinário, em prosa. E esses próprios ensinos doutrinários, eles não podem ser descontextualizados da história. Se você quer entender os ensinos da Torá, os ensinos de Paulo, você precisa entendê-los à luz da grande narrativa da Bíblia. As histórias são importantes, elas marcam o nosso coração. Você quer conquistar o coração dos seus filhos? Não ensine para eles apenas regras, mas conte para eles histórias que deem contextos a princípios que você quer ensiná-los. Faça eles amarem as histórias que você conta, então você vai conquistar o coração deles. É por isso que Deus fala em Deuteronômio: essas palavras que eu te ordeno, guarde-as no seu coração. E você as inculcará aos seus filhos, e você as ensinará assentando na casa e andando pelo caminho, se deitando e se levantando. Você vai amarrá-las na sua mão como sinal, e na sua testa como um luzeiro. Ele fala: escreva elas nos umbrais e nas portas. Ou seja, conte e reconte as histórias dos atos salvadores de Deus. Nós precisamos de voltar o tempo todo essas narrativas. E quando você está vivendo um contexto específico na sua vida que te faz de alguma forma duvidar de Deus, questionar o amor de Deus, é a hora de lembrar das histórias do Deus que salvou e continua salvando, para que a gente entenda que Ele não mudou e que Ele salvará. O que salvou no passado vai salvar no futuro. Então,
Eu quero me deter aqui algum tempo para explicar para vocês essa grande narrativa da Bíblia, a história do relacionamento de Deus com os homens e de como isso se associa ao tema de hoje, né, a Santa Ceia. E aí eu espero, meus irmãos, sinceramente, que ao ouvir essas histórias, vocês passem a amá-la mais. Eu espero que, assim como eu tento fazer com meus filhos, essa história cative o coração de vocês. E a história da Bíblia se divide em 4 capítulos principais, 4 capítulos: criação, queda, redenção e consumação. Capítulo 1, criação. A Bíblia nos diz, segundo o relato de Moisés, que Deus criou um mundo bom, perfeito. 7 vezes bom, 7 vezes Moisés usa a palavra bom para se referir à criação de Deus. E nesse mundo Deus cria o homem, coloca o homem lá como um guardião da criação. O homem, ele foi criado diferente de todo o resto do universo, como imagem e semelhança de Deus. E é depois de criar o homem que a Bíblia diz que Deus viu, não mais que a criação era apenas boa, mas que ela era muito boa. No princípio da criação, o homem desfrutava de uma visão única de Deus, do caráter de Deus, e o homem tinha uma comunhão íntima com o Criador. Ele descia todos os dias e se relacionava com Adão no jardim de Deus. Mas então, há um segundo capítulo que muda o paradigma dessa história, é o capítulo da queda. E nós lemos no relato Gênesis 3 em diante que o homem escolheu não confiar na sabedoria de Deus, mas o homem escolheu definir por si mesmo aquilo que era bom e aquilo que era mal. E por entender que o que Deus considerava mal era bom, o homem então comeu do fruto proibido. E conforme nós vimos na escola dominical, com o pecado vêm as suas consequências. Quais são as consequências do pecado? A primeira delas, meus irmãos, é que o homem iria sofrer um processo contínuo e prolongado, agonizante de morte. O primeiro impacto dessa morte é que o homem perde a visão de Deus, a visão da natureza de Deus, do caráter, da beleza de Deus. Como Deus ele é um ser puro, santo, ele é um ser que não tolera o mal, os nossos pecados nos afastaram de Deus. E o rosto de Deus foi escondido de nós. Guarda isso, tá? O rosto de Deus foi escondido de nós. O homem não pode mais ver a face de Deus enquanto está em seus pecados. A verdade de Deus, ela foi substituída por mentiras. E a história nos revela que o homem projetou a si mesmo em Deus, os seus próprios pecados em Deus, e o homem passou a enxergar Deus como um ser caprichoso, como um ser mesquinho, vingativo. Então o pecado, ele separou o homem de Deus e impediu que o homem visse a Deus na sua intimidade, que o homem enxergasse a face de Deus. A Bíblia nos diz que o pecado também borrou a imagem de Deus em nós. O homem que foi criado à semelhança de Deus, ele se tornou um eco muito distante do caráter divino depois que o pecado entrou na humanidade. Por fim, nós aprendemos também que o pecado, ele nos separou uns dos outros. Os homens foram separados entre si, conforme a gente vê na vergonha mútua que Adão e Eva sentiam um do outro. E o irmão passou a invejar e a matar o irmão. E o homem passou a submeter a sua mulher a um tratamento de um animal. E o homem seguiu numa espiral descendente de maldade. Deus viu que a maldade do homem, ela se perpetuava. Nós nos tornamos seres hostis, não confiáveis. Então o pecado, ele tem esse efeito. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos separou um dos outros e o pecado manchou a imagem de Deus em nós.
Mas ainda bem que esse não é o capítulo final. Há um terceiro capítulo, ele se chama Redenção. E nesse terceiro capítulo, Deus inicia uma operação de resgate, um plano para restaurar a humanidade. E ele aparece para um homem chamado Abraão e faz um pacto, uma aliança. E Deus promete bênçãos a Abraão, ele promete a Abraão uma terra e uma descendência, e Deus promete a Abraão que através da sua descendência, ele iria abençoar todas as terras, todos os homens de todo lugar. Os eventos seguintes nos revelam que, conforme já anunciado a Abraão, a descendência dele se tornou escrava, um povo escravo no Egito. E então Deus levanta o primeiro dos grandes profetas, Moisés. E por meio dele Deus liberta o povo da opressão do Egito. A festa da liberdade, a Páscoa, coisa que vai ser abordada muito mais profundamente aí nos estudos de Êxodo. E após saírem do Egito, Deus faz uma aliança com um povo lá no monte, no pé do Monte Sinai. A aliança é que esse Deus que os resgatou, ele os protegeria para sempre. Ele seria o seu Deus e ele os faria o seu povo. E essa aliança ela foi selada com o sangue do sacrifício dos animais. Um pacto de sangue entre Deus e os homens. Assim como também foi o pacto feito com Abraão. Mas aqui há condições que são estabelecidas, porque para o povo se manter em aliança com Deus, seria necessário que o povo obedecesse os mandamentos de Deus, de forma a se conformar novamente com a imagem e a semelhança de Deus. A lei de Deus ela foi dada como um presente, como uma revelação de si mesmo para os homens, como um meio de reconfigurar o homem novamente para aquilo que ele nunca devia ter deixado de ser, imagem e semelhança de Deus. Mas a história nos conta que o povo de Israel se rebelou muitas vezes contra Deus e olhou a lei, que foi um presente, como um fardo, como um peso. E Deus, por ser fiel, leva esse povo até a terra prometida, aquela que ele havia prometida a Abraão. E quando o povo entra na terra da promessa, eles se curvam aos falsos deuses daquela terra. Baal, Acera e tantos outros ali. Eles tinham dúvidas se o Deus que os levou do Egito até a terra prometida, o Deus que os fez caminhar no deserto, agora seria capaz de trazer provisão naquela nova terra. E por conta da sua infidelidade, esse povo experimentou diversas fases de opressão seguidas de resgate. É o que a gente vê no livro de Juízes, né? O povo era infiel e por causa disso eles eram oprimidos pelos outros povos e então eles se arrependiam e clamavam a Deus que enviava um libertador e depois eles eram infiéis de novo e então eram subjugados por outros povos e eles se arrependiam novamente e aí Deus os libertava de novo. E repetidas vezes a gente vê a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Até que Deus envia um segundo grande profeta, o profeta Samuel. E esse profeta unge o rei ideal de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E com Davi ele faz uma outra aliança. Essas alianças não são desconectadas uma das outras, mas na verdade elas são construídas uma sobre a outra. E Deus promete a Davi que um descendente seu governaria o seu povo para sempre. E quando as coisas finalmente estão melhorando, e está tudo, entre aspas, dando certo para Israel, a história nos conta que há uma grande reviravolta e tudo vai mal de novo. Porque o povo novamente se volta contra o seu Senhor. Eles se curvam de novo a falsos deuses, eles abandonam o pacto, a aliança feita com Deus, eles violam os termos da aliança. E a Bíblia diz então que Deus, por conta disso, julga o povo pelas suas infidelidades.
derramando sobre ele as maldições prescritas na aliança, lá em Deuteronômio 28 e em Levítico 26. Você pode ler isso depois na sua casa. 2 gerações depois de Davi, o reino de Israel é dividido em 2 partes. O reino do norte e o reino do sul. A unidade do povo que saiu no deserto e que foi chamado como filho de Deus, o povo de Israel era o filho de Deus, que deveria cultuá-lo como uma nação, se fragmenta por causa do orgulho dos homens. 2 séculos depois de Davi, a parte de cima, o reino do norte, no século VIII, cai diante dos assírios e deixa de existir como um povo distinto. Aquela nação é pulverizada. 2 séculos depois, no século VI antes de Cristo, a parte de baixo, a parte que restou, o reino do sul, é destruído pela Babilônia e boa parte do povo é levado cativo. E, no entanto, mesmo nesse contexto de juízo, Deus ele fez promessas para o futuro, proclamada pelos seus profetas. Leiam aí comigo, Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Essas promessas foram feitas nesse contexto, tá, de assolação, de destruição. Isaías 9, versículo 1. Tá aí? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandecesse a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo. Lembra? Cumprindo as promessas da aliança de Abraão, que a descendência dele seria como a areia da terra e como as estrelas no céu. Tu tens multiplicado esse povo e aumentaste a tua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como se exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota como o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu. Olha a esperança aí. Um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O Deus do Senhor dos exércitos fará isso. Então, num cenário de desgraça, Deus faz promessas ao povo. Eu queria ler mais uma com vocês, que está lá em Jeremias, capítulo 31. Nós vamos ler do versículo 31 ao 35. Jeremias diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa aliança que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá sol para a luz do dia, e leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então Deus promete nesse cenário que Ele enviaria um Salvador, que seria conhecido como Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Deus promete que nesse cenário Deus faria uma aliança nova, não a aliança do Egito, a aliança que eles tinham quebrado, a aliança lá do Sinai. Quando Deus se casou com eles, mas eles foram infiéis, mas agora uma nova aliança, a aliança que seria gravada no coração dos homens, escrita no coração. Deus transformaria o coração de pedra em um coração de carne.
Deus escreveria os seus mandamentos, não mais em tábuas de pedra, mas agora no coração dos homens. E Deus promete que essa bênção se estenderia para todos os povos. E o que acontece é que 70 anos depois do cativeiro babilônico, já sob o domínio persa, o povo começa então a retornar para a sua terra. Eles reconstruíram a cidade, os muros, eles reconstruíram o templo. E a esperança é, será que esse é o momento em que as promessas feitas a Abraão e a Davi se cumpririam? Será que esse é o tempo em que as promessas proclamadas por Isaías e por Jeremias, elas se tornariam realidade? Mas o que acontece, gente, é que surgem novos tiranos. O povo novamente é julgado pela sua infidelidade. E eles são oprimidos, primeiramente pelos gregos e depois pelos romanos. E a pergunta que se fazia nos anos antes de Jesus é: será que Deus se esqueceu das suas promessas? Será que Deus mudou de ideia? Então, finalmente, a Bíblia nos conta que o filho de Davi, que havia sido prometido, ele veio ao mundo. E, surpreendentemente, ele é o próprio Deus. Não um homem apenas, mas um homem que também é Deus. Lembra que eu falei para vocês que o homem perdeu a visão de Deus e que o homem não podia mais contemplar a face de Deus? Lembra que eu falei sobre isso? Deus, ele é como o sol. O homem, ele não pode olhar para o sol diretamente por muito tempo, né? Se você olhar para o sol fixamente, você vai danificar a sua retina. A gente, para olhar para o sol, a gente precisa de um filtro ou de uma lente. E a história nos mostra que os melhores homens dentre nós puderam ver as costas de Deus, mas eles não puderam ver a face de Deus. Eles puderam ver o brilho do sol, mas eles não puderam contemplar o sol e ficar vivos. E mesmo quando contemplaram um vislumbre da glória, que não era propriamente a face de Deus, a Bíblia nos revela que esses homens não suportaram a visão. Quando Moisés se encontra com Deus e Deus passa ao lado dele e ele contempla as costas do Senhor, ele esconde o seu rosto, porque ele estava com medo de olhar para Deus. Porque diante de Deus o homem é tomado desse senso da sua indignidade. Quando Isaías ele tem a visão do Senhor entronizado, exaltado, sentado sobre um alto e sublime trono, Isaías é vencido pelo senso da sua impureza, do seu pecado. Ele fala: ai de mim. Quando Deus se revela pessoalmente a Jó, a reação de Jó foi desprezar-se, abominar a si mesmo. Ele fala: todos os dias eu me abomino no pó e na cinza. Quando Ezequiel contempla a aparência da semelhança da glória de Deus, a Bíblia nos revela que ele caiu sobre o seu rosto, prostrado no chão. Coisa que também acontece com Daniel, quando Daniel contempla uma visão semelhante. Ele desmaia, caído com a sua face no chão. A nós, pecadores, de fato, foi vedado o conhecimento da glória de Deus. Até que, segundo as palavras de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus, ele é o filtro que nos permite enxergar a Deus e não morrer. A partir de Jesus é possível conhecer a Deus pela mediação de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A glória de Deus foi revelada por meio do Filho de Deus que se encarnou e veio até nós. E não só isso, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, que nós agora, com o rosto descoberto, contemplamos a face do Senhor e somos transformados de glória em glória. Ou seja,
Jesus Cristo permite que o homem volte a ser aquilo que ele não deveria ter deixado de ser, porque ele imprime em nós a sua imagem e a sua semelhança. Mas os homens continuaram sendo infiéis. A Bíblia diz que amaram mais as trevas do que a luz. E por causa disso, Jesus Cristo foi morto. Ele, de fato, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas Jesus não foi um refém da maldade dos homens. A vida de Jesus não foi tirada, mas ele disse: eu a entrego. Ele veio a esse mundo, meus irmãos, para morrer. Ele veio para nos abrir um novo e vivo caminho. E é por isso que quando ele morre, o véu é partido de cima a baixo, simbolizando que a alienação entre os homens e Deus acabou. Jesus deu fim a isso. Ele carregou sobre si o peso da punição do pecado, da rebelião dos homens, e se entregou por nós. O apóstolo Pedro diz que não é por coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que nós fomos resgatados da nossa maneira vã de viver, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem mácula, sem ruga e sem pecado. Nós fomos resgatados com o sangue de Jesus. E voltando ao texto, Paulo nos diz que o seu pão é o corpo e o vinho é o seu sangue. O que esse corpo, esse pão e esse vinho representam para nós é o sacrifício de Jesus. No centro da ceia, no centro da cruz, nós vemos o Deus que se amou, que nos amou, o Deus que se entregou por nós. A ceia é um momento de lembrar da morte de Jesus pelos nossos pecados, como eu falei. E é por isso que Jesus disse que na instituição da ceia, o seu sangue é a nova aliança. Porque através do sangue de Jesus, na cruz, ele estava tomando a iniciativa de fazer uma nova aliança com os homens. Não a aliança que foi feita com Abraão, ou a aliança que foi feita com o povo de Israel no Monte Sinai, ou mesmo uma aliança que foi feita com Davi, mas a aliança prometida por Jeremias, uma nova aliança, em que ninguém mais seria alienado de Deus, mas que Deus escreveria no nosso coração a sua palavra. Então Deus estava reconciliando os homens com Deus. E é só depois que a gente entende todo esse pano de fundo do Antigo Testamento, quando a gente entende esse grande mistério que foi revelado em Jesus, é que nós somos capazes de enxergar verdadeiramente o custo espantoso da morte de Jesus e a liberdade do seu perdão que ele nos ofertou. Quando a gente está celebrando a ceia, portanto, nós estamos contemplando o novo êxodo, o êxodo que Jesus inaugurou. Nós lembramos que Jesus, ele não nos deixou ir, mas ele veio até nós, e ele se revelou a nós, e ele restaurou a imagem de Deus em nós. Então, no centro do Evangelho e no centro da ceia está Jesus e a sua cruz. A ceia, ela é uma dramatização que nos conecta ao sacrifício de Jesus. Mas eu tenho mais 2 pontos para falar, eu prometo que eu vou ser rápido. Segundo ponto é que primeiro ponto é, a ceia, o centro da ceia é a cruz, certo? Segundo ponto, a ceia ela tem um aspecto individual e um aspecto coletivo. Individual porque é necessário a gente se apropriar da morte de Jesus pessoalmente. É necessário participar voluntariamente da ceia. Você não é obrigado, você simplesmente participa tomando o pão e o vinho caso você queira participar. Mas todos na ceia são participantes, não há espectadores da ceia. Todos nós somos convidados a participar do sangue e do corpo de Jesus. Assim como na Páscoa original, quando o sangue precisava ser passado no umbral da porta, e as famílias tinham que comer o sangue do cordeiro para que então os primogênitos fossem poupados, assim também nós precisamos nos apropriar do corpo e do sangue de Jesus para que então recebamos os benefícios do seu sacrifício. É necessário que a gente se aproprie.
por meio da fé, participando desse tipo de ritual. Mas antes que você me entenda errado aqui, eu não estou querendo dizer para vocês que você participa da sua salvação, que você age para a sua salvação. É Deus que faz tudo, mas é necessário crer nos méritos e nos atos de Jesus. Mas também há um aspecto coletivo na ceia, porque se ela precisa ser apropriada individualmente, ela não é celebrada individualmente, mas coletivamente. A ceia ela deveria ser praticada no ambiente da igreja, com os crentes reunidos. E Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, que porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um pão. Então a igreja se transforma em uma unidade ao participar da ceia de Jesus, cumprindo a oração de Jesus, que falou que deu a sua glória para que nós fôssemos um. Então há esse aspecto coletivo e há o aspecto individual da ceia. Você precisa se apropriar dela, mas você precisa participar da ceia com os seus irmãos. E isso reforça a necessidade da gente tratar as pessoas com dignidade, da gente não permitir que as divisões sociais que entraram naquela igreja de Corinto, elas entrem no nosso meio. As divisões que permeiam a sociedade, que separam o rico do pobre, o branco do preto, o homem da mulher e assim por diante, elas não podem fazer parte da mesa do Senhor. Na mesa do Senhor não há assentos especiais. Na mesa do Senhor todos comem o mesmo cardápio. Nós somos iguais e um só em Jesus Cristo. E voltando à história que eu estava contando, para concluir, como a morte não é capaz de vencer o autor da vida, os evangelhos nos relatam que Jesus, ele ressuscitou no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus Pai. Jesus venceu o pecado e a consequência do pecado, que era a morte, e agora ele está sentado diante de Deus, governando sobre a história. Mas a história não terminou ainda, porque há um quarto capítulo, o capítulo final desse enredo da salvação, que é a consumação. Quando Jesus ressuscitou, ele prometeu a nós que ele voltaria em uma segunda vinda para consumar toda a redenção que ele efetuou na cruz, mas nessa segunda vinda de uma forma definitiva. E aquilo que ele então iniciou seria concretizado. Jesus, ele vai voltar. Esse é o capítulo final da história, ainda vai acontecer, mas a Bíblia já nos diz como irá acontecer. Então na ceia a gente não olha só para trás. Na ceia a gente não olha só para o sacrifício de Jesus, mas nós olhamos para frente, para as implicações do sacrifício de Jesus. No versículo 26 desse capítulo que lemos, Paulo diz que os cristãos eles devem celebrar a ceia até que Jesus volte. Ou seja, participar não só crendo, mas ansiando pela volta de Jesus. A ceia, ela é uma antecipação de uma realidade escatológica. Quando Jesus voltar, haverá uma festa, uma ceia, da qual a ceia que a gente vai participar agora é apenas um ensaio. Nós iremos sentar na mesa do Senhor e banquetear com Ele para todo sempre. Então essa, gente, é uma história de esperança e não de medo. E assim termina essa grande narrativa bíblica, essa grande história. A história não só da ceia, ou a história da Bíblia, ou a minha história, ou a sua história, mas a grande história. A história de como Deus, por meio da sua encarnação, da sua morte e da sua ressurreição, restaurou todas as coisas. E por causa disso, para terminar, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então tome da ceia. O exame não é para ver se você deve participar da ceia ou não. O exame é para você ver como está o seu coração e então participar da ceia. Paulo está querendo garantir que todos os cristãos participem apropriadamente da ceia do Senhor. Se você está em pecado, meu irmão, esse é o momento para você avaliar a si mesmo, para você confessar os seus pecados, para você clamar pelo sangue de Jesus e fazer um pacto de mudar a partir daqui. Nós estamos honrando o sangue de Jesus, nós estamos
lembrando do sacrifício de Jesus, do seu corpo e do seu sangue na nossa vida, na nossa mesa, no nosso dia a dia, durante a ceia? Estamos agindo como uma unidade fundamental que comemora os feitos de Jesus? Essas são as perguntas que eu gostaria que vocês fizessem nesse momento. Então eu queria chamar aqui os músicos e eu vou permitir que vocês tenham aí 2 minutos de autoexame. Como nós temos vivido à luz da cruz de Jesus? Será que nós temos